Sabadão do Resumão, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lucas aqui do canal Praio Hardware com as principais notícias e alguns rumores do mercado de hardware e PC Gamer. Na descrição todos os tópicos para que você possa ir navegando, assim possa ir para as notícias que você mais acha interessante. Porém, recomendo que assistam ao resumão completo, inclusive ao nosso patrocinador desse vídeo, GVGMall, dá uma conferida aí. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. FSR 3, você achou que não ia ser lançado, hein? Um ano depois do anúncio dessa tecnologia, depois da AMD ter prometido lá em agosto que também traria nos próximos meses, acabou chegando. FSR 3 já está disponível inicialmente em dois jogos, o Forspoken e o Immortals of Aveum. São jogos que não são assim dos mais badalados aí da galera ultimamente, porém já dá para você fazer o teste, inclusive o teste grátis, porque no caso do Forspoken existe uma demo na Steam, por exemplo, que você já testa inclusive com o próprio recurso. Você pode ver se a sua 3060 está ganhando desempenho, e já adianto para vocês que sim, está ganhando desempenho. Na semana que vem a gente vai ter os testes, talvez saia domingo se der tempo de terminar aqui, mas é um recurso que está trazendo desempenho para placas que originalmente não teria, por exemplo, o DLSS 3 da NVIDIA. Então nós vemos aqui, inicialmente, nesses dois jogos, e a AMD fala que irá trazer o suporte nativo do FSR para os jogos Avatar, que está previsto para chegar nesse ano. O Cyberpunk 2077, embora dá para habilitar via driver, já vou mostrar para vocês como. Warhammer, Frostpunk, Squad, entre outros jogos, a AMD diz que diversos títulos irão chegar em breve com a nova tecnologia. E aqui nós temos algo que pegou as pessoas de surpresa, porque a AMD falou que isso viria só no ano que vem, que era você poder habilitar o AMD Fluid Motion Frames, o AFMF, que é basicamente o gerador de quadros da AMD via driver. Se é via driver, tecnicamente eu posso ligar em diversos jogos. Esse aqui é um driver preview, então significa que pode ter problemas, inclusive tem. A gente vai até dar uma olhadinha aqui no log da própria AMD. Eles citam que os jogos que eles testaram, que está funcionando, você pode testar nesse momento com esse driver: A Plague Tale Requiem, Red Dead Redemption 2, Star Wars Jedi Survivor, Starfield, Resident Evil 3, 4, Control, Borderlands, enfim, tem alguns joguinhos aqui, Last of Us Part 1. Você pode entrar lá via driver, ligar o gerador de quadros, e mesmo que esses jogos não tragam o FSR nativo no menu, em tese já está funcionando. Também teremos um vídeo testando alguns desses jogos na semana que vem. Então, inclusive, alguns desses jogos trazem justamente o DLSS 3, e aí dá pra gente vir aqui ficar brincando, ver como é que tá saindo o desempenho. O caso aqui do Plague Tale Requiem, que tem o DLSS 3, tá? Dá pra gente fazer a comparação. Agora, pessoal, alguns dados importantes. O AFMF, por exemplo, em jogos como o Cyberpunk, ele pode ser habilitado usando o Per App Settings, ou seja, aquela configuração que você seleciona um game específico, um executável específico, e aplica uma configuração, mesmo antes que ele tenha esse suporte oficial. Eles falam que esse suporte do gerador de quadros só funciona em jogos rodando em full screen e sem o HDR, tá? Então fica atento se você usa o HDR para jogar, e o V-Sync tem que estar desabilitado. Eles recomendam que você utilize monitores compatíveis com FreeSync ou Adaptive Sync. Falam que, por conta do gerador de quadros estar inserindo quadros intermediários, aumenta a latência, assim como o DLSS 3, a mesma coisa. Eles recomendam que você utilize o Anti-Lag, o Anti-Lag Plus. Observe, o Anti-Lag já está disponível nas placas RX 6000, 7000, por exemplo. O Anti-Lag Plus, ele é um pouco melhor e ele é só para a série 7000. E está no drive da AMD também. Então é como se fosse um reflex da NVIDIA. Tem que habilitar para melhorar a latência.
citam que, como o gerador de quadros gera uma certa latência, não é recomendado para jogos tipo multiplayer online, por exemplo, um CSGO, por exemplo. Agora CS2, né? CSGO já era. Faz uma recomendação aqui, olha só, que o FPS mínimo para um display Full HD seria 55 e para 1040p 70 quadros. Então é uma margem que eles dizem que deveria ser o ideal para você começar a aumentar o desempenho a partir daí. Então isso significa que um frame rate muito baixo nem sempre pode ser a melhor situação. Claro que funciona, já vi testes onde o FPS está lá em 22 e está indo para 35, 40. É a recomendação que eles fazem aqui. E aí você vê que tem diversos problemas em jogos, usando monitor 144 Hz, porque é um negócio que está ainda, digamos, em beta, um driver preview que adiantou um pouquinho o que viria só no ano que vem, segundo as palavras da própria AMD. Lembrando para vocês que o recurso do FSR3, o gerador de quadros via driver para diversos jogos, só está disponível nas placas da série 7000. Então esse recurso específico não funciona nem em NVIDIA e nem em placas antigas, só no driver da AMD para as placas da nova geração, ok? Galera, remessa conforme. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o AliExpress recentemente, eu vou deixar aparecendo aqui no canto, onde eu explico como é que está a situação lá. Basicamente, com a entrada no remessa conforme, isso vai se concretizar agora, nós temos uma data, 15 de outubro, quando você vir comprar no AliExpress, você vai pagar o imposto no ato da compra para qualquer coisa, custe 1 centavo ou custe 1 milhão. Se você entrar na Shein, ou Shein, não lembro agora a forma correta deles falam lá, isso já está funcionando lá. Você vai pagar ali até 50 dólares, dá uns 250 reais, aparece lá ICMS, né? No caso, o Shein está até bancando o ICMS, então o imposto está ficando zero para quem compra até 250 reais mais ou menos. E aí, a partir disso, vai para 60% de imposto de exportação e somando por dentro ali o ICMS, que na prática fica 92%, tá? E agora o AliExpress trouxe a data, então 15 de outubro, eles falam que eles tentam mostrar isso aqui como um ar de coisa boa, né? Vai todo mundo ter mais previsibilidade e tal. A realidade é que as pessoas compravam aqui porque tinha a possibilidade de não pagar impostos. Agora, com os impostos sendo pagos, talvez não valha a pena tanta coisa assim. Claro que abaixo de 50 dólares vai ter muita coisa que não vai valer a pena, porque não tem tanta opção no Brasil. Acima de 50 dólares, praticamente dobrar o valor do produto vai viabilizar sim a maioria das coisas no AliExpress, a não ser que seja algo que realmente não tem no Brasil. Vamos aguardar o dia 15, eu vou estar monitorando isso para vocês e avisando nos grupos de promoções como é que tá a situação, tá certo? Para que vocês tenham uma ideia, né? Eu tô comprando as coisas antes do dia 15, sinceramente, especialmente coisas mais caras, porque eu sei que agora eu posso talvez não pagar o imposto porque segue por amostragem. Aqui, por exemplo, eu tô comprando um presépio, cara. Pô, eu comprei um presépio de 20 peças, espero que chegue inteiro por 411 reais, você vê que é mais 50 dólares. Tô comprando aqui várias coisinhas de Natal. Chega essa época do ano eu começo a comprar, renovar a decoração de Natal. Comprei vários chaveiros, enfim, um monte de coisinha. Vamos ver como é que vai passar aí, se vai ser tributado ou não, tá? Raspberry Pi, galera. Faz um tempo que eu faço conteúdos de Raspberry aqui no canal, acho que o último dele foi talvez 2019, fiz uma comparação entre vários deles. Tenho até hoje um mini PC com Raspberry e foi lançada a versão 5, 4 anos se passaram desde a 4, hein? Olha só, cara, como o tempo passou rápido ultimamente, né? Anunciaram os preços desse novo Raspberry, que obviamente é muito melhor que a versão anterior. Ele custa 60 dólares para 4 GB, 80 a versão de 8, que é uma diferença que, em relação ao Raspberry Pi 4, não é tão grande, tá? Nas suas diversas variações. Quando a gente pensa em Raspberry, lembra daqueles PCzinhos de 100 reais, 50 reais, tem a versão 0, que ela é realmente bem barata, mas essa versão aqui, ela é mais complexa. A gente vê que uma comparação de gráfico, olha só, o processador do Raspberry Pi 4 evoluiu em relação ao 5, o CPU agora é o Cortex A76 com 4 núcleos, com mais clock. A GPU também está mais rápida, uma geração mais nova.
A memória agora passou para um clock bem mais alto, a de DDR4 3200, ela foi para 4267, tá? O SD slot melhorou, enfim, tem várias e várias melhorias aqui. Foram feitas em relação à versão anterior. Então, para quem curte essa parte de dispositivos ultra compactos, automação comercial, coisas tipo, o Raspberry é sempre muito bem-vindo, tá? Ok. Bom, aqui nós temos uma entrevista que foi feita por o cara do PC World, que é um site extremamente conceituado na área de hardware, e uma representante da Intel acerca do Meteor Lake. A gente sabe que a Intel, em tese, cancelou o Meteor Lake para desktop. E aí ele foi fazer uma entrevista ali e perguntou se haveria o Meteor Lake para desktop, e ela falou sim, o CPU de desktop virou em 2024. Ele falou, então você está confirmando que teremos Meteor Lake para desktop? Ela falou sim. Então ficou ali meio que confirmado de forma não oficial, não foi a Intel em si uma pessoa da Intel dizendo que haveria sim, enquanto a gente imaginava que no ano que vem viria só a Arrow Lake lá no novo socket LGA 1851. Porém, aqui nós temos uma nova confirmação, por isso que o resumão acaba sendo importante, a gente tem mais tempo para apurar essas notícias. Foi confirmado pelo Computer Basic, que é um site lá da Alemanha, que não virá para desktop como a gente imagina, não terá um socket ali para você encaixar o CPU, e sim vai ser apenas para sistemas pré-montados, ou seja, CPU soldado e mini PCs. Então, segue o baile, a Arrow Lake no ano que vem ainda é esperado. Como vocês sabem, desde aqueles problemas que teve com o conector 12VH Power, que é o conector 12+4, as placas de vídeo derretendo, vocês lembram disso, né? Novos padrões foram sendo estudados e parte do ATX 3.1 é um novo conector, uma revisão dele que é chamada de 12V-2X6. E aí o site Hardware Busters fizeram alguns testes para ver como é que tá essa qualidade desse conector, se ele de fato é melhor que o padrão anterior. Observe que ele faz o teste com o conector não totalmente plugado, e era isso aqui que causava os problemas com o 12VH Power, né, o conector 12+4. O que ele constatou? Deixando o conector mal plugado ou plugado de lado, enfim, o conector não esquenta e não sobrecarrega, ele não derrete. Tá? Então, na prática, ele acabou funcionando bem. E o segredo por trás disso é o fato deles colocarem pinos Sense, que são esses 4 pinos que fazem a leitura, mais retraídos. Esses pinos conversam com a placa de vídeo. A placa de vídeo solicita mais energia para a fonte quando ela detecta esses pinos aqui. Ela fala assim, olha, eu preciso de 450 watts, eu preciso de 600 watts, fonte, me manda isso daí. Se esses pinos estão retraídos, quando você encaixa o cabo de uma forma errada, eles não vão até o final, consequentemente pouca energia passada para a placa fica em mau funcionamento, mas ela não chega necessariamente a ligar e funcionar direito. Então é uma forma simples de resolver esse problema. Aqui nós temos agora a Microsoft falando sobre o caso Microsoft Cross Adapter Scan Out. Basicamente entrega 16% de performance em notebooks. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Como é que isso funciona, cara? Bom, a gente sabe que hoje boa parte dos notebooks mais intermediários para cima tem 2 placas de vídeo, né? Tem o gráfico integrado, o CPU Intel, o CPU AMD e uma placa dedicada. O gráfico integrado ele fica para atividades mais leves, na área de trabalho, vou assistir um filme, eu não vou ligar minha 4090 de notebook para assistir um filme. Eu faço isso no gráfico integrado, tá? E o que acontece? Como boa parte das atividades do usuário é feita ali no desktop, enfim, acaba que existe uma prioridade no uso do gráfico integrado. Então aqui você tem uma imagem que explica muito bem isso, ó. A maioria dos notebooks atuais funciona assim, ó. Existe uma conexão entre o gráfico dedicado ao gráfico integrado e uma conexão direta com o display, com a tela do notebook, só pelo gráfico integrado. Então quando você entra no jogo, a placa de vídeo ela faz a renderização, só que ela tem que enviar isso para o gráfico integrado para ir passar
para o LCD, para a tela. E isso acaba trazendo redução de performance se o gráfico integrado não for tão bom. E aí os notebooks mais recentes estão fazendo isso daqui, ó. Eles estão fazendo uma conexão direta, uma forma de poder alternar durante o jogo para que você não dependa do gráfico integrado, que é o Smart Access Graphics e o Advanced Optimus, no caso da NVIDIA. Mas não são todos os notebooks que têm esse tipo de estrutura aqui. Então o que a Microsoft está fazendo? Bom, vamos resolver isso. Eles desenvolveram então essa tecnologia que já está presente no Windows 11 e até então exclusiva do Windows 11, aonde eles criam isso daqui como se fosse de uma forma virtual, como se fosse um recurso de software para gerenciar isso daqui e permitir que você tenha mais desempenho com menor latência. Eles citam que você pode ter até 16% a mais de performance e 27% de redução de latência utilizando esse tipo de recurso, que, como eu disse, já está disponível no Windows 11. A NVIDIA confirmou que todas as GPUs GeForce usando drivers RX 515 para cima funcionam, as GPUs Intel Xe também funcionam e as AMD Radeon série 6000 para cima também funcionam e permite essa tecnologia, tá? Ok. E falando em notebooks, pessoal, temos aqui uma oferta na nossa lojinha do Magazine Luiza, o Magazine Peperaio Hardware, cara. Vendido pela Lenovo, oficial, entregue pela Magalu, temos notebook com Ryzen 7 5700U octa-core, olha só isso daqui, 8 GB de memória DDR4 expansível, 256 GB de SSD, uma tela boa, 15.6 polegadas, tá? Da Lenovo, ultra fino, 2.421, não, vai ficar R$50 a menos, porque com o cupom MAGALU50 vai reduzir um pouquinho mais. Olha só, para várias regiões, frete grátis. E temos aqui também uma outra oferta interessante da Pichau, uma 5500 XT. Pô, Lucas, uma plaquinha antiga, cara, como assim? As pessoas compram muito essas placas no AliExpress. Essa tem a vantagem de estar no Brasil, ter garantia local com a própria Pichau de 1 ano e não ter chance de ser taxada. E segundo o Júnior da Pichau, ele estava discutindo sobre isso no Twitter, num post que eu fiz sobre essa placa. Essa é uma placa nova, então não é usada de mineração, tá? Então o preço dela também não é 759, porque com o cupom MAGALU50 ela vai ficar R$709. No AliExpress costuma custar 500 e pouco, então não tá tão ruim, considerando que você tem garantia e não será taxado, ok? Agora, vamos falar de algo no mínimo bizarro que eu vi aqui, cara. A EK resolveu criar um water cooler custom para PlayStation 5. Vamos lá. Basicamente, o que você tem que fazer? Você pega o seu PlayStation 5, você desmonta ele inteiro, pega o PCB, inclusive tomando cuidado, porque o PCB do PlayStation 5 ali, o socket tem metal líquido ali. Então não é muito simples fazer isso. Aí você pega e monta uma estrutura, você compra tudo isso daqui, vem junto, e você monta no water cooler custom. Eles não chegaram a mostrar nenhum tipo de teste, porque isso depende dos radiadores que você vai usar. Aí você começa a pensar, puta cara, eu vou transformar o PlayStation 5 num PC. Não é mais fácil montar um PC logo, já que os jogos do Play 5 estão vindo para PC. Nós já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas não, tem essa ideia aqui. Agora, o que é bizarro? Ok, vamos reduzir o nível de ruído, que eu saiba, o PlayStation 5 é bem silencioso, mas tudo bem. E reduzir a temperatura. Pá, beleza, realmente reduz. Agora, vamos falar sobre o preço? Isso daqui, essa estrutura, achei até engraçado que no artigo eles nem colocaram o preço, eles colocaram via tabela. Ah, tem uma tabela com o preço, uma tabela de uma linha. Uma tabela de uma linha. Para que montar a tabela, né? 450 euros. Cara, é o preço do PlayStation 5. Eu vou comprar outro PlayStation 5 para deixar mais frio e mais silencioso e perder a garantia de fábrica. Cara, isso não faz nenhum sentido, cara. É mais fácil eu pegar essa grana e montar um PC, cara. Fora que o preço final não vai ser esse. Por quê? Você vai comprar essa estrutura aqui, mas você vai ter que comprar uma fonte de PC. E você vai ter que comprar tubos, fittings, radiador, reservatório. Cara, você vai montar um PC com
um PCB de PlayStation 5. Realmente eu não entendi, cara. Será que isso aqui vai vender, cara? Só de repente para algum curioso mesmo, tá? E falando aqui em jogos, Counter-Strike 2 foi lançado. Esse aqui que não é um novo jogo, né? É uma reestruturação do CSGO. Agora o CSGO não está mais disponível, inclusive poderia ter deixado disponível o CSGO, né, cara? E assume o lugar dele o Counter-Strike. Então ele fala aqui que foi lançado em 2012, que é justamente a data do CSGO. Então é uma nova engine, agora rodando em DirectX 11. Temos um gameplay no canal já e vai sair mais gameplays nos próximos dias, tá? Então é um jogo grátis, você pode testar aí para ver como é que tá rodando. E aquilo que eu falei para vocês sobre os jogos do Play 5 vindo para PC, aproximadamente 2 anos depois, que era meio que uma conversa da Sony acerca dos exclusivos. Ó, os exclusivos vão para o PC 2 anos depois para você ter tempo de jogar só o seu exclusivo aqui, mas vai acabar vindo para PC. Embora não funcionou com todos os jogos, porque o Last of Us 2 que veio em 2020 não chegou para PC ainda. Cedo ou tarde vai chegar porque já teve o Last of Us 1 no PC, né? Então o Horizon Forbidden West vai chegar para PC em 2024, isso é oficial, estamos aqui na página da Steam. Não dá para comprar ainda, mas é confirmado que vai vir aqui pela Nixxes Software, que já fez alguns ports aí para PC, tá certo? Bom, agora nós estamos aqui na Newegg, que introduziu introduzir em português fica legal, né? A Newegg está criando um programa de... Olha, você me entrega a sua GPU usada e eu te dou um crédito para você comprar uma placa nova, né? Assim você não precisa revender essa placa e ficar girando no mercado de usados. A gente sabe que esse programa, assim como outros similares, eles funcionam mais para aquele usuário mais leigo, o cara que ele não quer vender o hardware dele, ele quer ir lá e comprar um novo só. Porque essas pessoas elas não precisam ficar procurando a pessoa certa para comprar. Normalmente esse tipo de programa não vai pagar muito na placa de vídeo, vai dar uma desvalorizada nela. O que eles vão fazer com a placa? Em tese a ideia é não ficar circulando no mercado usados, então eu não sei o que eles vão fazer, se eles vão destruir, mandar de volta para a AMD, para a Nvidia, eu não sei. Mas você vai ter um desconto para comprar uma placa nova. E aqui a gente tem alguns relatos de pessoas falando que ofereceram $400 numa 3080 Ti. É uma placa, pô, na época dessa, a placa custava $1.000, né, cara? Mas considerando a performance de placas atuais, como a 4070, que é próxima a ela, né, um pouco abaixo dela, mas próxima, não tá tão ruim esse preço, tá? Embora talvez ele consiga até vender um pouco a mais aí no mercado de usados, tá certo? E aí, se tivesse um programa desse aqui no Brasil, Terabyte, Kabum e Pichau, você participaria? Comente aqui nos comentários. Estamos aqui... A Microsoft está planejando desenvolver servidores, estruturas baseadas em energia nuclear. Que história é essa? Eles citam aqui data centers consomem muitos megawatts, e isso vai aumentando à medida que o tempo passa, a demanda vem crescendo, agora inteligência artificial, muitas coisas. E eles abriram uma vaga de emprego dizendo que eles precisam de alguém que trabalhe com infraestrutura de energia nuclear para reduzir a dependência de data centers em energia externa, justamente ali, energia elétrica, das hidrelétricas e outras fontes, né? Eles falam, isso não é apenas um trabalho, isso é um desafio, tá? Afinal, você está montando um negócio baseado em energia nuclear para um data center, cara. Será que isso estoura, cara? Espero que não. Bom, vindo aqui rapidamente para o campo dos rumores e vazamentos, tendo como as coisas que vão aparecer aqui como algo não confirmado, nós temos slides vazados pelo Moore Law is Dead, né, falando sobre Zen 5 e Zen 6. Aqui você vê um pouco desses supostos roadmaps x86, mostrando como era 2020 até 2024, e cita coisas interessantes. Olha só, em 2023 ainda... nós teríamos o lançamento de novos Ryzen, tá? Observa que eles seriam entre 4 a 3 nanômetros, aumento de PC de 10 a 15%, observa que já é menor do que teve o Zen 3, que foi 19%, e um pouquinho maior, se for 15%, um pouquinho maior em relação ao que teve o Zen 4, tá? Vai aumentar o cache L1, de, se não me engano, 32 para 48, né? Entre outras coisas, e o que mais chama atenção aqui é a quantidade de
cores, observa só, está em linha vermelha, aqui ele é mais núcleos. Então aqui você teria no Core Complex, que é o CCD, até 16 núcleos. O que significa isso? Hoje, os Ryzen, por exemplo, o 7950X, ele tem 16 núcleos. Cada grupo de núcleo tem 8 núcleos. Nesse slide, se estiver certo, cada grupo de núcleos dos futuros Ryzen 8000 vão ter até 16 núcleos. Isso possibilitaria que o CPU, em tese, tivesse até 32 núcleos. Exceto se tiver aqui aquela questão dos núcleos eficiência e os performance, como a Intel tem feito. Porque já se especula que pode ter ali núcleos Zen 5C, Zen 4C, como a gente já viu em outros processadores, tá? Sobre Zen 6, é especulado que haja 10% de aumento de IPC em cima do Zen 5, outras melhorias internas de FP16 e até 32 núcleos por CCD. Isso significa que você poderia ter até 64 núcleos em um processador de desktop. Insano. Em tempos onde estamos falando sobre Threadrippers com muitos e muitos núcleos, inclusive já vim falar sobre isso aqui no resumão. Pessoal, estamos aqui no Videocard Z falando sobre 14ª geração prevista para chegar no mês que vem. Supostamente já tem revisores com esse CPU em mãos. Aqui o cara tirou uma foto mostrando Intel e 14ª geração, e alguém veio aqui e tirou uma foto bem mais clara mostrando que ele já tem um i9 14900KF na mão, 14ª geração. Não tem como falar que isso aqui é rumor, cara. Tá, vazou, tá aqui, a caixa existe, o CPU existe. Por enquanto que nós temos de confirmação em diversos vazamentos, isso aqui já é certo, tá? Não muda nada na questão de quantidade de núcleos. Do i3 ele vai ser 4/8, o 14400 vai continuar sendo 10/16, assim como é o 13400F, tá? Aí você vai ter aqui o 14500, 14600, 14/20, aí o i7 já muda. O i7, que hoje é 16/24, passa a ser 20/28. Então o único que está aumentando a quantidade de núcleos aqui é o i7. E o i9 passa a ser 24/32. Observe que faltou um 6-core no meio aqui, né? Faltou um CPUzinho intermediário, a gente não sabe se ele vai acabar aparecendo, tá certo? E aqui por fim o CPU Z dando suporte oficial aos Threadripper 7000, que é a evolução do Threadripper 5000 Zen 3, agora vindo para o Zen 4 com DDR5, muito mais lento PCI Express. CPU Z já está dando suporte, significa que o CPU existe, não é apenas rumor, mas eu não vou tratar como rumor porque não foi lançado. Isso significa que a gente vai ter CPU de até 96 núcleos fora do ambiente dos EPYC, aqueles super servidores. São CPUs extremamente robustos, não é para um usuário comum, doméstico, mas é algo mais acessível para quem quer montar uma workstation top sem depender de máquinas ultra high-ends para servidores. 96 núcleos não é pouca coisa. Observe que a geração passada tinha até 64 núcleos. Claro que o preço é aquela delicinha, né? A última geração estava custando $6.500, então não espere que isso aqui venha barato. Pessoal, um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, ótimo final de semana. Domingão tem vídeo, segunda-feira começa me pegando fogo aqui no canal. Se inscreva, não se esqueça de deixar o seu like. Um abraço, até mais.